Salve, salve, meus amigos, muito bem-vindos aqui ao Papo do Coração, um podcast de médico para os nossos pacientes, em que vamos abordar diferentes assuntos relacionados à medicina e relacionados também a outros assuntos muitas vezes negligenciados por nós. E para iniciar o nosso podcast de hoje, trouxemos aqui o Dr. Márcio Queiroz, economista e advogado, com formação em gestão empresarial e especialista em planejamento e sucessão patrimonial. Dr. Márcio Queiroz, muito bem-vindo. Muito obrigado por sua presença hoje aqui. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu queria lhe parabenizar pela iniciativa desse projeto. O senhor já é referência em cardiologia, mas trazer essas preocupações que vão para além da medicina, com as pessoas, eu acho isso muito, muito importante. E aí, Márcio, eu queria começar esse bate-papo aqui hoje colocando uma situação para você, tá? Habitualmente, os médicos, de uma forma geral, terminam sua formação ali por volta dos 24, 25 anos e aí saem para uma pós-graduação, para uma residência médica, que é praticamente obrigatória para que você possa alcançar a excelência na sua formação e na especialidade, sua especialização. E ele começa a sua vida ali pelos 30 anos, mais ou menos, né? Aí, às vezes já está casado, às vezes não, então vai constituir uma família. Então, vamos colocar uma situação hipotética aqui, Márcio. O José, 50 anos já, ou seja, mais ou menos uns 20 anos de carreira efetiva, né, após a sua pós-graduação, né? Casado, 2 filhos, tem aquela vida super corrida, né? Conhecida por todos nós médicos. Trabalha em 3, 4 hospitais, numa grande capital, e também viaja aos interiores fazendo consultas. Ele é cirurgião, então faz cirurgias, faz plantões, atende emergências, enfim, uma vida super corrida, né, Márcio? E o José, ele está muito preocupado com a sua família. Ele quer sempre prover o melhor que se possa dar a essa família, né? Pensando que isso possa, de alguma forma, compensar a sua ausência. Horas e horas longe de casa, saindo cedo, chegando tarde, muitas vezes não tendo tempo nem de ter um contato mais próximo com seus filhos, com a sua esposa, enfim. Mas ele tenta compensar isso dando um alto padrão de vida, ou seja, ele mora num bairro nobre da cidade, num apartamento muito espaçoso e confortável. Porém, Márcio, nesse corre-corre dele, esse apartamento está financiado. E aí, para ele fazer frente aos seus colegas, ele tem um carro do ano, um carro mais caro, que também está financiado, né? E para isso, ele vai fazendo a sua contabilidade em termos de plantões, em horas trabalhadas, para que ele possa fazer frente aos pagamentos de todos esses financiamentos, enfim, pagar suas contas, os seus boletos, né? Como a gente fala. E aí, Márcio, numa determinada ocasião, o José saindo de uma cidade do interior para outra, numa desses corre-corres da vida, ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente que gerou um politrauma e o José foi parar numa UTI. Foi submetido a várias cirurgias, teve múltiplas fraturas, enfim, ficou impossibilitado de trabalhar, Márcio. E ele nunca parou para pensar que isso pudesse acontecer. De que forma o José poderia ter se prevenido, Márcio? Que ferramentas, que situações nós temos disponível hoje para que ele pudesse ter se protegido? Ele não pensou nisso, Márcio. E a força de trabalho depende totalmente dele em casa. Ou seja, ele parando de trabalhar, a renda obviamente vai cair. A renda some por um período, né? De que forma ele poderia ter se protegido, pensado nisso, Márcio? Vamos lá. Doutor Rodrigo, bom, antes de tudo, há que se falar sobre o planejamento, né, patrimonial, financeiro e sucessório. A gente, quando o cliente vem até nós, a gente tem que imaginar o seguinte cenário. Existem as fases da vida onde você é um gerador de renda, né, que é como a história que o senhor acabou de contar, que é aquela fase produtiva até os 60 anos, né, ele que é o provedor da família, ele que está ali, como diz, gerando renda, está na fase plena. Depois ele passa a ser um gerador de despesa, né?
Nessa primeira etapa, nós temos aí os imprevistos que podem acontecer, que é como o senhor acabou de mencionar. É nessas horas que a gente tem instrumentos e estratégias para garantir proteção para essa pessoa, né? Para essa família. E uma delas, especificamente para esse caso que o senhor acabou de mencionar, a gente tem, por exemplo, produtos, né, de seguro, né? São seguros na realidade, que vão garantir essa proteção financeira. PRIT, SERIT, né, são os mais conhecidos. Creio que talvez a grande maioria já deva ter ouvido falar. Você pode ser mais específico do que significa essas siglas? Talvez muita gente não tenha ouvido falar ainda, Márcio. Perfeito, Dudu. Então vamos lá. O PRIT seria a proteção da renda por uma incapacidade temporária, que vem exatamente ao encontro do que o senhor falou. É aqueles casos em que o profissional precisa proteger a renda. As contas, elas vêm todos os meses. Então, é como se eu tivesse que entregar para essa pessoa um cheque em branco para cobrir as despesas do mês. E é exatamente esse tipo de seguro, de produto financeiro, que as empresas trazem para garantir esse tipo de proteção. Então, Márcio, falando aí também, você falou do PRIT, né? E o SERIT, como é que seria? O SERIT, ele tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade. O que mais difere um do outro é que, na realidade, o primeiro, você tem o pagamento do benefício de uma só vez. Então, vamos imaginar, esse caso do José, que teve que passar por uma cirurgia, se ausentou das atividades, a seguradora vem lá e paga para ele de uma vez só o valor, né, do tempo que ele vai passar, digamos assim, fora das atividades. E ele não vai ter essa preocupação com as contas do mês, com as obrigações, né, do corriqueiras. Já no SERIT, diferente, você já vai ter aquele pagamento mensal. Tá? A grande diferença é essa. Você vai ter um pagamento mensal das despesas à medida em que essa incapacidade limitar o retorno do profissional às atividades. Então, só para ver se eu entendi, Márcio, no PRIT, independe do tempo que ele vai ficar afastado, não teria uma carência mínima aí para ser cumprida. Ou tem? Não, ele tem. Ele até tem essa carência mínima. Contudo, ele já é pré-determinado. Então, Perfeito. O cliente, dependendo da seguradora, né, das condições gerais desse seguro contratado, você tem um período aí de 3, 6 meses, dependendo do que vai ser contratado. No SERIT também existe um período contratado, porém ele vai estar mais atrelado ao retorno desse. Ou seja, ao tempo que ele vai ficar afastado. Afastado. Seria muito parecido com a DIT, que é a diária de incapacidade temporária, na verdade. Né? Então ele vai receber ali um valor por dia que ele ficou afastado para tentar fazer frente às despesas que ele vai ter. Perfeito. E em síntese, os dois vão ter também, dependendo da contratação, uma amplitude maior, né, das incapacidades. Né? Então, você imagina que em alguns você tem uma amplitude maior, né, de mais doenças, de mais incapacidades, e no outro uma amplitude menor. Isso tudo você pode verificar na hora da contratação. E aí, daí, né, a importância de você ter um profissional que vai realmente não só fazer o que eu chamo de empurroterapia, de fazer você adquirir o produto por adquirir, mas sim fazer aquela orientação detalhada da tua necessidade, do que você vai precisar. E esse produto ele está disponível não só para médico, mas para outros profissionais liberais, assim, para o dia a dia, Bom, né? Ele é um produto direcionado exatamente para isso, para o profissional liberal e para o profissional autônomo, né? Geralmente é isso. Pronto, essa também seria uma diferença. O PRIT, você abrange todo profissional. E já o DIT, o SERIT, você tem ele mais direcionado para esses profissionais, para o autônomo, profissional liberal. Em regras gerais é isso. E haveria grandes restrições para a aquisição desse tipo de seguro ou é relativamente tranquilo de você adquirir? Doutor, assim, a seguradora ela sempre vai estar avaliando risco, né, versus o benefício. Então, a restrição é que até os 70 anos você pode contratar. Após os 70 anos, geralmente, a seguradora já não faz mais esse tipo de contratação. Outro fator importante é a condição de saúde. Né? Se você alega ali uma condição de saúde limitada, a seguradora também pode avaliar se faz a contratação ou não. Mas, em regras gerais, todo mundo tem acesso a esse tipo de produto. E existe algum limite, por exemplo,
vamos supor, o mesmo José aí, ele tem aí um gasto mensal aí de saída de cerca de R$ 30.000 para fazer frente aos seus financiamentos, pagar o colégio das crianças, pagar, enfim, todas as despesas em casa, né? Existe algum teto mensal em que esse seguro cobre? Ou você não tem esse limite? Ou se tiver esse limite, ele é mensal? Ou ele é um limite do período como um todo? Como é que funciona isso aí? Excelente pergunta. Doutor, assim, existem diversas empresas que oferecem esse produto. Geralmente são seguradoras internacionais. E cada uma delas tem a sua especificidade. Então, por exemplo, você tem seguradoras que vão fazer essa contratação atrelada a um seguro de vida. Tem outras que não. Você vai poder fazer a contratação de forma individual, né? Só desse produto financeiro. Então isso, na realidade, quando você vai até um profissional especializado, ele vai direcionar o melhor produto para a melhor ocasião. Não, olha, eu não quero contratar um seguro de vida, eu quero contratar só uma proteção realmente para esse tipo de situação. Então, realmente depende muito do caso a caso. Mas em síntese, em regras gerais, basicamente... Você consegue negociar esse valor que vai ficar coberto, tipo, olha, preciso de pelo menos 30 mil no mês para cobrir minhas despesas, você consegue contratar esse tipo de... Mas tem, as seguradoras geralmente elas têm um limite. Colocam um teto. Colocam um teto, sim. Ah, perfeito. E costuma custar um valor muito significativo, porque às vezes as pessoas não contratam, não vão atrás por imaginarem que assim, vai custar uma fortuna isso aí. Boa pergunta. É um produto um pouco acima dos outros. Ele é um produto com valor agregado um pouco maior, mas muito, muito importante. É um produto que garante uma proteção muito importante. Que acaba que o risco é maior, né? Então, Exatamente. obviamente, o custo vai ser mais alto. Exatamente. Em função do risco, ele é um produto que é um pouco mais caro. Perfeitamente. Márcio, continuando aqui o nosso bate-papo, trocar a situação, né? O José passou por todo esse perrengue, ficou internado, incapacitado, fez fisioterapia, se recuperou, voltou a fazer cirurgias. E como ele ficou esse tempo parado e ele não tinha se planejado para isso, Márcio, agora ele tem que correr atrás do prejuízo. Então ele aumentou ainda mais as suas jornadas para fazer frente a alguns prejuízos que ele teve no período que ele ficou sem poder trabalhar, tá certo? E numa dessas situações, Márcio, numa cirurgia de emergência, num local no interior que ele entrou, ele acaba por cometer um ato falho, né? Esquece uma compressa dentro da barriga de uma paciente, né? Isso aí, óbvio, o cidadão tem que evitar a todo custo, mas a gente sabe que eventualmente isso pode acontecer, do ser humano, uma falha. E aí, Márcio, ele também ainda não tinha aprendido a lição, Márcio. De que forma ele poderia se proteger disso, considerando que meses depois, né, cerca de 6 meses a 1 ano depois, isso foi descoberto, né? Gerou uma série de complicações, novas cirurgias desse paciente e, obviamente, o nosso querido José foi acionado judicialmente para reparar esse dano causado a essa paciente, né? Mesmo que de forma involuntária. Existia alguma forma dele ter se protegido disso, ter se precavido em relação a isso? Afora, obviamente, todo o cuidado na técnica, na execução do procedimento, que obviamente ele deve ter tido, mas por estar cansado, por múltiplas jornadas de trabalho, ele acabou cometendo esse ato falho. De que forma ele poderia ter se protegido? Também, já não do procedimento em si, né, da falha em si, mas agora falando do ponto de vista jurídico, aí, do ponto de vista legal. Perfeito, doutor. Existe sim mecanismos, tá, de proteção para essa situação e ainda está no campo do seguro. A seguradora hoje, elas têm vários produtos que vão trazer esse tipo de proteção, que é o seguro de responsabilidade civil. Tá? Existe um seguro que vem exatamente amparar o profissional liberal, médico, advogado, enfim, engenheiro, qualquer um profissional liberal, autônomo, que realmente está suscetível a ser responsabilizado por qualquer uma forma, seja de psicológica ou mesmo na prática do exercício diário, ele realmente vai conseguir esse seguro, a apólice desse seguro, ela vai cobrir todas as despesas que envolvem a questão judicial num caso desse. Então você vai ali ter custas e honorários dos advogados cobertos,
por esse seguro. Você vai ter também a própria a indenização, em último caso, dentro da responsabilidade civil. Existe a tese de uma chance perdida, né, dentro da responsabilidade civil, que muitas das vezes você consegue ali antecipar a própria negociação com o cliente para evitar qualquer tipo de prejuízo maior, de briga, né? E aí você consegue também cobrir esses casos, a indenização, enfim, todos esses casos vão estar realmente cobertos por um seguro de responsabilidade civil. Então é sim um excelente produto que vai ajudar. Eu digo sempre que nesse planejamento são produtos sinérgicos. Digamos assim, complementa o outro. Então, realmente, quando você vai fazer o planejamento, é importante verificar. Você não é o caso que você comentou, mas o próprio aparelho, o maquinário dessa clínica pode ser coberto também por um seguro. Além da responsabilidade civil, você pode proteger esses produtos, que são equipamentos caríssimos, né? E que muitas das vezes não tem a proteção específica para ele. É porque no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né, de proteção. É isso que eu ia te perguntar. Essa cultura no nosso país ainda não é algo enraizado, né? Mas está aumentando muito. Porque hoje você está vendo a necessidade. Existem as demandas judiciais que envolvem a questão do trabalho, né? Existem outras demandas mesmo de responsabilidade civil, como a gente acabou de comentar, demandas de cunho tributário, enfim, tem um amplo espectro de situações que podem acontecer e que a gente realmente vai conseguir proteger esse cliente de acordo com a necessidade dele. É basicamente porque a depender da situação pode causar uma ofensa muito grande ao patrimônio familiar, né? Sim. Isso é muito significativo, de fato. E agora vamos complicar um pouquinho mais tua vida, Márcio. Na verdade, vamos complicar a vida do José. Passou por tudo isso, Márcio. Sobreviveu, mas teve que continuar trabalhando muito, né? E por conta dessa rotina louca de trabalho, tá correndo sempre atrás, a famosa roda dos jatos, né? Ou corrida dos jatos. Corrida dos jatos. Tá sempre correndo atrás. O José desenvolveu um câncer. E por conta disso, 2 anos depois, ele veio a falecer. Eu te disse, ele nunca parou para pensar em nada disso, né? Ele sempre se achou o super-homem que ia trabalhar, ganhar dinheiro, dar o conforto, dar a tranquilidade para sua família e nunca se preocupou com esses pormenores. E também não se cuidava do ponto de vista de saúde, não tinha tempo para fazer uma atividade física, comia na rua, comia no hospital, não necessariamente uma comida, uma dieta balanceada, não se preocupava com isso, esquecia de tomar água, enfim, né? Desenvolveu este câncer e veio a morrer 2 anos depois. Pensando aí em doenças graves, pensando aí até em óbito, óbvio, seguro de vida a gente sabe que tem, né? Isso. Doenças graves, esse cenário ele poderia ter sido previsto, trabalhado previamente e protegido para que a família dele não sofresse as consequências disso, Márcio? Com toda certeza. Doutor, então, assim como a incapacidade temporária, você tem a incapacidade permanente, né? A gente acabou de falar aí do PRIT, do DIT, né? Dessas incapacidades temporárias. E tem as incapacidades permanentes que também vão estar cobertas pelo seguro. Então, você imagina, né, que eu costumo dizer o seguinte, nesses casos, você, né, é o maior beneficiário do seguro. Eu tinha um preconceito antigamente contra o seguro de vida, porque eu dizia assim, depois que eu morrer é que se vir, né? E tem que dar o jeito lá, não vou deixar nada para ninguém. Além de não ser, né, um pensamento adequado, você vai pensar o seguinte, dentro, né, do que eu posso proteger, em primeiro lugar, eu posso me proteger, né, contra essas incapacidades temporárias, essas incapacidades permanentes aí, como você falou, o caso de um câncer, o caso aí de uma invalidez. Existem mais de 100 tipos de invalidez que as seguradoras cobrem. Existem também mais de 20 tipos de doenças graves e que são tão comuns no dia a dia que as seguradoras também vão cobrir. Você tem aí, vamos lá, dentro da sua área mesmo, infarto, AVC, que são mais comuns do que a gente imagina. Quantas vezes a gente já viu aí jovens, né, de 40 a 50 anos que passaram por um imprevisto desse? Está se tornando cada vez mais comum, na verdade. A gente tem visto até mais cedo do que isso, na casa ali entre 30 e 40 anos, a gente tem visto aumentar a ocorrência
em especial dos casos de infarto. Tem uma série de possibilidades, de motivos para isso, mas tem ocorrido sim. Então, de fato, deve ser uma preocupação de todos nós, né? Não só dos médicos especificamente, como a gente vinha falando aqui do caso específico do José, mas acredito que de toda e qualquer pessoa, porque está suscetível a isso, né? E aí a gente às vezes acha que é doença de velho, que não vai me alcançar, que não vai me pegar, não vai acontecer com a gente. Nunca vai acontecer. E eventualmente a gente não se protege previamente, né? Sempre invisível. Então, falastes aí, existe essa possibilidade da doença, da incapacidade permanente, né? Que aí haveria a possibilidade de cobertura, mas também das doenças graves, que aí tem um valor que auxiliaria esse cidadão, na verdade, a passar por esse momento que eventualmente ele não vai poder trabalhar e que vai precisar fazer tratamentos muitas vezes caros e tudo mais, então poderia auxiliar nesse sentido também. É isso, Márcio? Exatamente. Pronto, então tem 2 cenários. Que você tem aí uma invalidez, então vamos imaginar um cirurgião ali que depende das mãos, né, para desenvolver a atividade dele. E aí, por algum motivo, ele tem ali uma léia, DORT, no seu termo, né, médico. Ou até a amputação da mão Ou mesmo. então até uma amputação, dirigindo, enfim. Ocorre alguma coisa que vai incapacitar e é tudo que ele sabe fazer. Você tem um seguro que cobre, né? Dependendo da apólice contratada, você pode aí contratar uma indenização de $500 mil, $1 milhão. Eu voltei agora há um tempo, lembrei a Carla Pérez que fez... Lembra da Carla Pérez, do Altian? Ah, sim, lembro. Do bumbum? Sim, lembro disso. Então, para você ver, é algo que já tem há bastante tempo, né, e que os profissionais eles podem se utilizar, né, dessa situação para se proteger. Para se blindar, para se proteger a família, né? Proteger a família desses episódios, desses imprevistos que podem acontecer. E aí você tem também essas doenças todas que a gente falou. É como eu sempre falo, no caso a caso. É procurar o profissional para orientar a empresa correta que vai trazer, né, esse rol de doenças, de invalidez que podem ser utilizadas no caso concreto, ou então, pelo menos assim, que podem prevenir, né, um caso que venha a acontecer. Então, na verdade, aqui trazendo para o nosso linguajar aqui da área médica, né? Então, ele precisa procurar um profissional que vai fazer uma consulta, uma consultoria. Exatamente. Né? Entender qual é o momento daquele profissional, né? Ver os seus gastos mensais, ou seja, o cidadão vai ter que, de alguma forma, abrir um pouco do como é a vida financeira dele, para que você possa fazer um planejamento adequado para ele, dar a orientação adequada e ver qual o tamanho da cobertura que ele precisa, obviamente, né? Exato, é exatamente isso. Até porque, doutor, você imagina que esse profissional, cada família, cada profissional são necessidades distintas, né? E aí é quando você vai também encontrar instrumentos distintos em cada um dos casos. É nessa hora que você realmente vai conseguir, com a orientação adequada, ter o produto ideal para aquela situação. O banco, né? Geralmente são os bancos que vendem esse tipo de produto, mas eles fazem meio que uma empurroterapia. Eles não vão sentar e realmente ver... Personalizar. Vai personalizar. Pronto, pega aquele produto de prateleira, te empurra daquele jeito. É basicamente isso. Não vai aprofundar, até porque às vezes... talvez nem o cidadão que está ali te vendendo, o gerente ou a tua atendente, talvez nem tenha o conhecimento, talvez nem o conhecimento específico para a área, né? Perfeito. E Márcio, eu já tive essa preocupação, na verdade ainda tenho, porque na hora de vender o produto, são mil maravilhas, né? Olha, tá prometido isso, tá prometido aquilo, e na hora de você realmente precisar e ter que executar aquela cobertura. Temos que ter um cuidado com quem nós contratamos isso, né, Márcio? Porque podemos ter problemas, não é isso, Márcio? Sim, com toda certeza. Isso é muito comum no escritório. Depois que você contratou o produto, né, naquela seguradora, você resolveu uma parte do problema. Você está protegido, teoricamente. Mas quando você aciona, né, a seguradora, né, no sinistro, aí você vai se deparar com outro problema, que é exatamente o pagamento da indenização. E muitas das vezes que esse trabalho personalizado que a gente falou, ele é importantíssimo, porque muitas das vezes você vai, contrata aquilo ali pelo banco, o cara nem viu qual é a tua necessidade, ou a empresa que ele te contratou não é das mais conceituadas. Então é importante sim se cercar por todos esses aspectos,
ver se a empresa não tem um conceito ruim dentro das mercado, né? instituições de proteção do consumo, dentro do mercado, ver se ela realmente tem um histórico. Tem seguradoras com mais de 100 anos no mercado, né? Seguradoras internacionais que têm capital segurado de bilhões. Então, assim, são seguradoras fortes, inquebráveis, né, entre aspas, são seguradoras fortes, que vendem produtos e trabalham com seriedade. Passamos por uma pandemia, né, recentemente. Tinha um monte de seguradora saindo fora, né, da responsabilidade e jogando para judicializar. E outras que não, mataram no peito de assunto. Apesar de que esse tipo de situação não está coberta, né? A gente sabe que guerras, pandemias, essas coisas normalmente são excluídas, né, desses... Mas página, teve seguradora que bancou, bancou. Não, então, não vimos isso. Então por esse motivo que eu lhe digo, tem que realmente estudar as condições gerais. Antes de fechar qualquer produto, existem as condições gerais ali, tá? Eu sei que ninguém vai querer ler aquelas 30 páginas ali. Com letra pequena ainda, letras né? pequenas, mas é importante, é muito importante. Já que a gente está falando sobre seguro, por exemplo, eu vou dar uma diferença básica entre dois tipos de seguros que você pode contratar. Seguro de vida tradicional, tá? E o seguro de vida whole life, ou para a vida toda, né? Para a vida toda. Resgatável, como chamam. Muitas pessoas, na verdade, nem sabem que existe essa modalidade de seguro. Um seguro que você pode pagar, contratar ele, né, de forma vitalícia. E que você pode, inclusive, ter uma reserva, um colchão financeiro, caso você diga, eu não quero mais ele para a vida inteira, você resgata aquele capital que foi pago. Então é um negócio super interessante que as pessoas desconhecem. Outro aspecto, seguro, vamos para as diferenças. Seguro tradicional, ou seguro temporário, como fala, a cada ano você faz a renovação do teu seguro. E você renova também os riscos dele. E você faz correção. Igual como o plano de saúde, você faz correção dentro desse produto, correção financeira, que vai encarecendo. Chega um momento que você diz, eu não consigo mais pagar. E ele é um seguro que, de repente, pode não ser tão interessante. Pode ser interessante dentro de uma determinada estratégia. Mas você vê que tem grandes diferenças entre um produto e outro. A gente pode estar falando do mesmo produto. É o seguro de vida, né? Ele vai indenizar os beneficiários ali naquele momento da tua falta. Mas é quando você se depara com essa situação que você vai até a seguradora e dizer, olha, aconteceu um sinistro, eu preciso da indenização. Então, até para eu esclarecer para a nossa audiência e para ver se eu entendi exatamente. Então, a diferença desses dois seguros, né? Aquele seguro que eu contrato para a vida toda, na verdade, no momento que eu estou contratando, eu tenho uma fotografia da minha condição de saúde e tal, e a seguradora analisa aquela fotografia daquele momento e eu contrato aquele seguro que vai valer para a minha vida toda. Não importa se amanhã eu desenvolver alguma doença, isso não entra no risco do seguro, correto? Exatamente. Já aquele que eu faço a renovação anual, que é o mais tradicional que os bancos costumam vender para a gente no dia a dia, o seu gerente deve estar tentando de toda a sorte de vender, ou às vezes até coloca o produto, olha, eu coloquei um seguro de vida aqui como se fosse um baita benefício, né? Já aconteceu com meus pais isso. É que depois eu tive que chamar a atenção deles que não era bem assim, o que eles estavam imaginando. Então esse aí você tem a obrigação, na verdade, de informar qualquer mudança na sua saúde, porque se você não informar, acontece o seguinte, isso já ocorreu, ocorre de vez em quando, é relativamente frequente. Falece um cidadão no hospital e a gente trabalha com assistência hospitalar, então aquele indivíduo tinha um seguro de vida. Aí a seguradora pede com que seja preenchido um formulário, uma declaração lá, que aí normalmente eles vêm solicitar para nós. Aquilo ali era para ser, na verdade, era para ser feito por um perito, né? Que a seguradora tinha que pagar. Normalmente elas empurram isso para a família ir atrás, já está errado aí. Mas de toda sorte a gente acaba, obviamente, em solidariedade aos familiares, a gente acaba por preencher aquilo ali. E aí, naquele momento ali, pedem informações, né? Desde quando o indivíduo, quais as patologias que aquele indivíduo tem, né? Aí você diz lá, ele é hipertenso, ele é diabético. Aí pergunta desde quando?
Muitas vezes nós que estamos na ponta, digamos, fizemos o último atendimento ali, nós não temos esse conhecimento. Mas um cidadão que faz o seu acompanhamento médico, ele deve ter um médico assistente, que a gente chama. Ou seja, aquele médico que o conhece há muito tempo. E muitas vezes o cidadão consegue dar essa informação, né? Então a família recorre a esse médico, o médico dá aquela informação. Só que o indivíduo falecido não deu essa informação lá atrás para o plano de saúde, de quando ele ficou hipertenso, de quando ele ficou diabético. E aí a família começa a esbarrar em situações de que a seguradora não quer pagar o seguro ou aquele prêmio de seguro devido por o questionário de risco, né, não ter sido adequadamente preenchido lá atrás. Mas, na verdade, quando você, e eu digo isso por experiência própria, em casos de família, quando o gerente te vende aquilo ali, ele não te informa isso aí. Olha, todo ano você tem que vir aqui, tem que refazer o questionário de risco. Não, todo ano ele te manda, olha, estou renovando o teu seguro, te manda só o boleto para pagar. Você se depara, doutor Rodrigo, com essa situação no pior momento. No momento da perda, no momento que quando você, né, quem deixou essa indenização deixou com o intuito de, né, te dar um conforto, ou pelo menos, já porque também o seguro, quando você contrata, você tem um objetivo com ele. É cobrir os custos sucessórios, enfim. Você vai utilizar de acordo com o objetivo daquela família, daquele patriarca. E aí, nessa hora, se depara com essa situação com você. Pô, tem indenização de seguro. Aí você corre na seguradora e vai dizer não. Por quê? Olha, ele não relatou aqui na declaração de saúde, que todo ano você tem que passar por ela, que ele tinha um problema de hipertensão. Ele já tinha. A gente está vendo aqui, as seguradoras têm acesso hoje a isso, que ele passou por uma cirurgia, pela colocação de um stent, ou enfim. É nessa hora que você vai estar exatamente se deparando com o problema. Aí que era para ser uma solução, algo bom, você está criando um segundo problema. Você tem que judicializar, ter custas com honorários advocatícios, enfim, com a máquina judiciária. E é isso, que você pode evitar no planejamento personalizado, no planejamento adequado. Procurando um profissional que não vai só fazer, como eu lhe falei, a empurroterapia. Porque até na hora da sinistralidade, você vai procurar o banco, o gerente vai virar as costas para você. Não fui eu que atendi e tal. Você não vai conseguir essa informação. Quando você tem um consultor, quando você tem ali um profissional ali de referência, ele vai correr atrás de você, aliás, para você disso. É como um corretor de seguros de carro, né? Guarda das proporções é basicamente isso. Que se o teu carro bate, não sei se você já teve essa experiência, e você liga para o teu corretor de seguros, você fica meio perdido. O que eu faço? Aí o teu corretor de seguros vai dizer assim, não, tá tudo bem? Estou mandando aí uma moto, um motoboy, alguém da empresa para ir aí te amparar nesse momento. Aí chega lá alguém que vai fotografar o carro, vai cuidar daquele cenário e você diz, vale a pena ter um trabalho desse personalizado. Guardada as proporções, é basicamente isso. No seguro de vida você tem essas diferenças, né? Voltando a falar, você tem aí um seguro, né, que ele é tradicional, que ele é temporário. Tem outro aspecto também importante, a gente, né, vai falar logo, existe a correção da tábua atuária, né? Para você entender o que é isso. É o mesmo que corrige os planos de saúde, que você começa hoje com uma idade de 30 anos a pagar um valor X, quando você está com 60, você está pagando o triplo desse valor. Acho que... Ou mais, né? Ou mais. Muitas pessoas passam por isso. Um seguro, esse tradicional, ele faz essa correção da tábua atuária. Aí a lei, né, no artigo 796, salvo engano, ela vai te dizer o seguinte, olha, esses seguros aqui vitalícios, eles não têm que passar por essa regra. E aí você vai ser enquadrado num outro mecanismo onde você tem vários benefícios. Quando você entra ali naquele plano de seguro vitalício, a seguradora congela a tua idade. Já não interessa mais esses exames, esse estado de saúde. A seguradora ela comprou teu risco, acabou. Entendeu? E aí, quanto mais cedo você entrar, melhor vai ser. Você vai ter mais benefícios. O valor também é congelado da prestação, da parcela desse seguro. Isso é muito interessante, porque também você não vai ter um fusto, você vai ter a correção do índice da inflação, né? Mas, em síntese, você vai conseguir também se planejar melhor. E daí é que eu sempre digo, o trabalho, né, de um profissional que entende realmente de todas essas diferenças, ele é fundamental. E tem formas, inclusive, você pode pagar mensalmente ou pode fazer um pagamento anual, né? Anual. Que às vezes enseja um desconto
que a depender da situação econômica do país, vale ou não a pena. Vale ou não a pena. E pronto, você falou uma situação onde esse seguro vitalício, né, você contrata uma apólice, vamos imaginar aqui um exemplo, por 10 anos, né? E você termina de pagar esse capital segurado em 10 anos. Contratei 1 milhão de capital segurado. Na minha falta, meus beneficiários vão receber. Rompeu esses 10 anos, né, você tem ali um valor que já foi pago e que vai ser corrigido. As seguradoras ainda fazem o seguinte, viu, doutor Rodrigo? Elas dão ainda ali um percentual. Olha, te dou 3% para tu deixar esse dinheiro comigo. 3% de juros compostos, aquele juro que vai, juros sobre juros. Você vai também ter esse valor corrigido pelo índice da inflação para no final da contratação, se você não quiser manter essa apólice paga, você pode resgatar. Você cria uma reserva financeira. Então, olha só como é interessante. A gente está falando de produtos completamente diferentes, com a mesma natureza jurídica, com o mesmo objetivo, né? E esse seguro que eu faço, o tradicional, né, que é o que as pessoas mais conhecem, que costumam fazer, ele tem um limite de idade de contratação, né? Você tem um teto de até determinada idade que você pode pode contratar, né? Sim, por óbvio, é sempre aquela parte do mesmo princípio. É o risco, né, versus o benefício. Então, a seguradora... Imagina um carro batido. A seguradora não vai querer mais fazer o seguro de um carro que já foi batido. Então, tem condições que a seguradora vai sim se negar a fazer esse seguro. Ela pode se negar. Ela pode se negar. Ela está no direito dela de se negar. Se é alguém que já tem já passou por cirurgias, tem, enfim, várias doenças aí que vão aumentar o risco, né, dessa seguradora. Ela ou aumenta o valor, ou então se nega a segurar aquela pessoa. E é aí que muitas vezes as pessoas acham, não, eu não vou ficar informando as minhas doenças porque vai aumentar o custo, ou então posso ter o seguro negado. Mas aí na hora que precisa, talvez o seguro não seja pago. Ele gastou o dinheiro e às vezes ele não vai receber o prêmio justamente porque ele omitiu informações. Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Com toda certeza, é exatamente isso. Márcio, eu queria te agradecer aqui pela presença nesse nosso podcast hoje, falando sobre essas questões de segurança, tá? E deixo aberto para você dar um último recado à nossa audiência em relação a isso, né? Um conselho final aí em relação a esses tipos de segurança que a gente tem que estar preocupado no dia a dia. Muitas vezes, isso é um dinheiro que eu vou gastar, que é bobagem, mas não é tão bobagem assim, não é isso, Márcio? Deixa um recado para a nossa audiência, por favor. Doutor Rodrigo, eu mais uma vez quero agradecer pelo convite, pela iniciativa, né? Louvável iniciativa que o senhor está tendo. E mais do que isso, falar, né, para o público aqui que nos assiste da importância de você ser previdente, de você garantir um futuro, né, mais confortável para você e para sua família. Hoje a gente tem, né, INSS que, enfim, não garante, né, um futuro adequado ao que você ganha hoje. Você tem outras situações de saúde que você não pode contar com o imprevisto. Então, fazer esse planejamento, e esse planejamento personalizado é importantíssimo, sim. O INSS, para quem não sabe, significa isso nunca será suficiente. Nunca será suficiente, é verdade. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês no nosso programa de hoje. Se inscreva no nosso canal, né? Ative as notificações para que você sempre receba os avisos dos novos programas que vão surgir adiante. Muito obrigado.